Olhe para o céu agora. Se estiver de dia, e o tempo estiver limpo, você vê um azul profundo e o sol a brilhar. É a imagem da vida. É a coisa mais natural que existe. Mas e se eu lhe disser que existe um plano real, discutido em laboratórios de Harvard e financiado por algumas das pessoas mais ricas do mundo, para apagar esse azul? Não é ficção científica. Não é uma teoria da conspiração de fóruns obscuros da internet. É uma solução de emergência que está na mesa dos governos agora. A ideia é simples e aterrorizante. Se não conseguimos parar de poluir a Terra, então a única saída é bloquear o Sol. Durante toda a história humana, adoramos o Sol como um Deus. Ele dá calor, faz as plantas crescerem e dita o ritmo dos nossos dias. Mas, com o aquecimento global a sair do controle, a nossa estrela tornou-se uma ameaça. E a humanidade, na sua arrogância infinita, decidiu que talvez seja a hora de colocar uns óculos escuros no planeta. O conceito científico chama-se geoengenharia solar, mas pode chamar-lhe o projeto do céu branco. A inspiração veio de um desastre natural. Em 1991, o vulcão Pinatubo, nas Filipinas, entrou em erupção com uma violência absurda. Ele lançou milhões de toneladas de dióxido de enxofre na estratosfera. Essas partículas espalharam-se pelo globo e formaram uma espécie de manto invisível que refletia a luz solar de volta para o espaço. O resultado? A temperatura média da Terra caiu meio grau Celsius durante quase 2 anos. Foi um arrefecimento global instantâneo. Os cientistas olharam para isso e pensaram: e se nós fizéssemos isso de propósito? A ideia não é usar vulcões, mas sim frotas de aviões especiais. Imagine milhares de jatos a voar a 20 km de altitude, dia e noite, pulverizando toneladas de partículas reflexivas na atmosfera. Eles criariam um escudo químico permanente ao redor da Terra. A luz do Sol seria filtrada. O calor diminuiria. As calotas polares parariam de derreter. Teoricamente, salvaríamos o mundo do aquecimento global por uma fração do custo de mudar a nossa economia para energia limpa. Parece a solução mágica, certo? É barato, é rápido e funciona. Bill Gates e outros investidores já colocaram dinheiro em pesquisa sobre como fazer isto funcionar. Mas é aqui que a magia vira maldição. Quando você brinca de Deus com o termôstato do planeta, você não muda apenas a temperatura. Você muda tudo. O primeiro efeito colateral seria visual. O céu azul que conhecemos deixaria de existir. A camada de partículas faria a luz dispersar-se de forma diferente. Em vez do azul profundo, teríamos um céu permanentemente branco, leitoso e pálido. Os pores do Sol seriam vermelhos vibrantes, como se o céu estivesse a sangrar, todos os dias. Nunca mais veríamos um dia claro como antigamente. Mas a estética é o menor dos problemas. O clima da Terra é um sistema interconectado. Se você arrefece o Atlântico Norte para salvar o gelo do Ártico, você altera a evaporação da água. E essa evaporação é o que forma chuvas que caem noutros lugares. Modelos de computador mostram um cenário assustador. Arrefecer o hemisfério norte poderia travar as monções na Ásia e alterar o ciclo de chuvas na América do Sul. Imagine que, para salvar a Europa e os Estados Unidos das ondas de calor, nós acidentalmente transformássemos a Amazônia num deserto seco. Ou causássemos uma seca histórica na Índia que matasse de fome milhões de pessoas. Quem decide quem recebe chuva e quem recebe seca? Se os Estados Unidos lançarem os aviões, e o Brasil parar de ter chuva, isso é um ato de guerra? A geoengenharia pode desencadear a primeira guerra climática mundial. E o perigo não para na política. Ele entra na biologia. Ninguém sabe ao certo o que acontece com a fotossíntese das plantas se mudarmos a cor da luz que chega à Terra. Podemos arrefecer o planeta, mas colapsar a agricultura mundial porque as plantas não reconhecem mais o Sol. Mas agora prepare-se. Tudo o que eu disse até agora é mau, mas o clímax desta história, o verdadeiro pesadelo que faz os cientistas perderem o sono, chama-se choque de término. Geoengenharia não resolve o problema do CO2. Ela apenas esconde o sintoma. Continuamos a poluir, continuamos a lançar carbono, mas o escudo de enxofre esconde o calor. É como tomar um analgésico para uma perna partida e continuar a correr. Isso cria uma dependência mortal. Uma vez que começarmos a pulverizar o céu, não podemos parar. Jamais. Imagine que começamos o projeto em 2030. O planeta arrefece. Ficamos felizes. Continuamos a queimar petróleo. Em 2070,
Temos 50 anos de poluição acumulada, mas a temperatura está controlada artificialmente pelo escudo. De repente, acontece algo. Uma guerra global, um ataque terrorista às bases dos aviões, uma crise econômica brutal ou uma pandemia que impeça os voos. O sistema de pulverização para. A gravidade puxa as partículas de enxofre para o chão em questão de semanas. O escudo desaparece. E então, 50 anos de aquecimento global acumulado atingem a Terra de uma única vez. A temperatura não subiria devagar. Ela daria um salto de 4 ou 5 graus em questão de meses. Nenhum ser vivo consegue adaptar-se a isso. Florestas queimariam instantaneamente. Oceanos ferveriam. Espécies inteiras cairiam mortas. A civilização colapsaria antes de conseguir entender o que aconteceu. Ao começar a pintar o céu de branco, nós seguramos uma granada sem pino. Enquanto estivermos a segurar o gatilho com força, estamos vivos. Mas se, por um segundo, a nossa mão escorregar, é o fim. Estamos dispostos a transformar a humanidade numa espécie que vive ligada a uma máquina de suporte de vida planetária? Uma espécie que precisa de injetar químicos no céu a cada hora apenas para não morrer cozida pelo próprio erro? Então, da próxima vez que sentir o calor do sol na sua pele, aproveite. Enquanto ele ainda é natural. Enquanto o céu ainda é azul. Porque a pergunta que fica não é se temos a tecnologia para bloquear o sol. Nós já temos. A pergunta é: quem é que vai ter a arrogância de colocar a mão no botão e decidir a temperatura do mundo? E se essa pessoa decidir que o clima ideal para o país dela custa a sobrevivência do seu?